A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o terceiro áudio sobre o estudo da família. Irmãos, guarde esses áudios, irmãos, e medite em cada versículo. Medite tudo isso, procure segui-los, irmãos, porque eu prego Bíblia, não prego eu, não prego fulano nem ciclano, prego Bíblia, amém? Estou passando para você algo que talvez você não conseguiria juntar, ou talvez você só vai ver esses versículos alguém pregando uma ou duas vezes e acabou. Não. Amo aqueles ministérios que cuidam da família, tá entendendo? Então eu também quero fazer isso. Bom, abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Novo Testamento. Você abre 1 Timóteo, moleque, você fala muito rápido, tá bom. 1 Timóteo, vamos lá. Capítulo 5. Achou aí? E verso 8. Está escrito assim, esse é o título deste estudo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então entendemos aqui que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, ele negou a fé e é pior do que um infiel. Quer dizer, você está abaixo daquele que é infiel. Do incrédulo, tá entendendo? Então, cuidado, tá? Não busca só por você não, busca pela sua família também, faça campanhas, tá entendendo? Bom, hoje eu quero falar sobre os maridos, algumas coisas sobre os maridos, né? Amar a igreja e a si mesmo. Abre a sua Bíblia em Efésios 5, 25 e 28 e 33. São 3 versículos de Efésios, é só você voltar um pouquinho, capítulo 5, verso 25. O que está escrito no capítulo 5, verso 25 de Efésios? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o que o marido tem que fazer? Amar as vossas mulheres, né? Então o esposo ele tem que amar. Mas pastor, o meu esposo ainda não é cristão. Calma, a gente chega lá. Eu sou obrigado a falar isso para aqueles que já estão com seu esposo aí e ele tem que escutar isso. Uma hora ele vai querer escutar um cafezinho, ou então você vai deixar esse cafezinho chegar no celular dele, sabe? Envia para, olha que legal que eu escutei, envia para ele. De repente, o Senhor vai lançar essa semente dentro dele, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, né? A gente só planta, quem dá o crescimento é ele. Amém? Aí ele vai escutar isso aqui, ó. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora veja o próximo versículo. No versículo 28, diz assim: assim também os maridos assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quer dizer, o marido gosta de se cuidar? Ele gosta de se amar? Ele gosta de estar bem? Assim ele tem que estar com ela. Então, ele tem, no versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. O marido gosta de maltratar a si mesmo? Não. Então ele tem que tratar ela bem. Ele gosta de ouvir besteira? Não. Então ele não pode falar besteira para ela. Ele gosta de tomar soco, pontapé? Não. Então ele vai ter que respeitar ela e não fazer a mesma coisa com ela. Entendeu? Irmão, mas meu marido faz isso mesmo. Então ora, para que Deus segure a mão dele e pare com isso. Ele tem que uma hora ser convertido. E eu creio que o cafezinho, quando entrar na mente dele, ele vai aceitar Jesus e vai seguir esses conselhos do Senhor. Amém? Outro versículo. Versículo 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Bom, a parte da mulher aqui, depois nós vamos falar delas, né? Mas aqui tá junto, então entenda bem. Assim também vós, homens, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Tá entendendo? Todo consentimento seja mútuo, todo consentimento seja amplo entre os dois, para que os dois amem, tá entendendo? Para que o diabo não venha lançar seta sobre ela e não venha lançar seta sobre ele, mas que os dois se entreguem uns aos outros, porque o corpo da mulher não é mais dela, mas é dele, e o corpo dele não é mais dele, mas é dela. Quer dizer, cada um vai amar o seu próximo, cada um, agora não são mais um corpo só. Ah, casou e cada um vive cada um por si. Tá errado. Tá errado.
Toda tempestade agora a pessoa quer separar. Toda tempestade a pessoa quer ir embora. Não. Preste bem atenção aqui o que ele está dizendo. Os maridos têm essa regra. Ame. Como se fosse o seu próprio corpo. Você gosta de fazer mal para o seu próprio corpo? Não, irmão, eu não gosto. Então é assim que você tem que fazer com a sua mulher. Se você faz mal para ela, está fazendo para si próprio. Tudo vai voltar para você. Por quê? Porque ela é sua. Não são mais duas pessoas, agora uma só. Entendeu até aí? Então o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem que amar a esposa como ama a si mesmo. Tá entendendo? Agora veja o segundo ponto. Colossenses 3,19, né? Vamos lá, é só ir um pouquinho mais para frente. Você vai encontrar Filipenses e Colossenses. Capítulo 3 e verso 19. 3,19 está escrito assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Olha. Então, quer dizer, o homem sempre é o vaso mais forte. Ele tem que procurar não se irritar demais com ela. Ele pode até ficar bravo por algumas coisinhas que elas fazem, né? Mulher gosta muito de provocar. Mas, o homem também tem que entender que é proibido. Ah, eu não sabia, irmão. Colossenses capítulo 3, verso 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Varão, se você sabe que ela tem ciúmes de você, por que você provoca? Se você sabe que ela não gosta que você beija no rosto daquela fulana, por que você beija? Se você sabe que ela não gosta que você chega tarde, porque você fica com os amigos e pode acontecer alguma coisa, ela zela do casamento e você sabe que isso não pode fazer, por que você provoca? A Bíblia está mandando você obedecer isso. Colossenses, Novo Testamento, pega uma Bíblia, qualquer Bíblia que você quiser, até na Bíblia Católica você acha. Colossenses capítulo 3 e verso 19. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Eu sei que elas estão dando aquela risadinha quietinha agora. Ixi, tá vendo? Agora a Bíblia mandou. Calma, tem o lado delas mais tarde. Mas agora é vocês. Aprendam, irmãos. Porque como é que você vai ter um casamento sadio? Um casamento bom? Um casamento duradouro? Porque qual foi a palavra que a gente começou esses áudios aqui? Que o casamento não vem pronto, a gente que constrói. Cada dia você vai colocar ali um tijolo, vai assentar um bloco no seu casamento. Mas casou com o homem parece um banana, não faz mais nada. O homem parece um banana, não ama. Dizer que eu te amo não é pecado. Você pode chegar nela, dar um abraço a ela. Opa, peraí, se ela não está gostando, tem alguma coisa errada. Então tudo tem seu tempo, foi o que a gente aprendeu no áudio passado. Então você tem que respeitar as coisas, mas não se irrita com ela por causa disso. Tudo agora quer se irritar? Calma. Não se irrite com ela, ela é o vaso mais fraco e você precisa dela. Amém? Depois você vai entender todos esses áudios do que eu estou dizendo. Escute tudo de novo depois. Hoje estamos no terceiro áudio. Amém? Vamos lá para mais um. Quer dizer, amar e não se irritar contra ela. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Quem tem dificuldade é só achar Apocalipse e voltar. 1 Pedro, capítulo 3 e verso 7, diz assim. Vamos lá, eu estava em 2 Pedro, mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3 e verso 7. Vamos lá. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Bom, aqui tem duas coisas muito importantes que eu quero falar. Você sabe o que é coabitar? Ah, não sabe? Então eu vou te explicar. Coabitar quer dizer ter relação sexual. Então vós maridos, agora eu vou traduzir para você. Versículo 7. Vós maridos, quando for ter sexo com as suas mulheres, tenham com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Tá vendo? Então quer dizer, quando vocês forem ter relação sexual com a sua mulher, isso eu estou falando para os homens, as respeite. Tome cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Agora você vai falar assim, eu vou levar minha esposa para um motel. Motel não é lugar de gente casada. Na verdade não seria lugar para ninguém. Mas muitas das pessoas, elas querem participar de uma cama de motel. Você sabe quantos homossexuais, quantas lésbicas, quantos casamentos, homem e marido se traindo, estão naquela cama? Você não deve se deitar naquela cama, porque sabe quantos cultos de demônios tem ali? Vou te ensinar uma coisa muito interessante. Toda casa tem 2 altares. Isso eu aprendi com um pregador, irmãos. Tá entendendo? Toda casa tem 2 altares.
E os dois altares, eu aprendi com, eu vou falar o nome dele porque considero ele, né? O nome dele é o pastor Yosef Akiva. Ele pregou uma coisa muito interessante, ele diz assim, toda casa tem dois altares, a cama e a mesa. Porque você faz dois tipos de pacto sobre elas, né? Dois tipos de aliança. Então, toda vez que está tendo uma relação sexual dentro de um motel, aquilo também é um pacto. Só que todo tipo de adoração ali está indo para alguém, não para Deus, porque Deus não está pegando a adoração daquilo, está pegando o quê? Está indo para o diabo. Aí Satanás ganha o mérito ali, por quê? Porque está acontecendo muita coisa pecaminosa, muita promiscuidade, muito pecado. A relação sexual que está tendo ali está causando isso. Desculpa, tem muitas crianças que estão me ouvindo, mas infelizmente ou felizmente, sei lá, eu preciso pregar essas coisas, irmãos, e as crianças, se puderem, não ouvir. Mas, irmãos, agora dentro de uma casa, dentro de um quarto, quando o marido for coabitar, quer dizer, ter relação sexual com a sua esposa, honre ela. Honre ela porque ela é o fruto que você recebeu de Deus. E dela pode vir a sua herança, que são os filhos. Agora, preste bem atenção. Ela não é qualquer uma que você possa tratar de qualquer maneira. Que você possa fazer esse ato sexual de qualquer maneira. Não, ela não é uma escrava sexual para você. Ela não é um objeto. Tá entendendo? Esse ato sexual que você vai ter com ela é uma relação sexual que Deus vai abençoar. Então, peraí, trate bem. E faça com moderação, conforme o Senhor manda. Ah, eu não sabia disso. Então vá lá no dicionário, procura o que é coabitar. Tá entendendo? Agora a segunda parte desse versículo é interessante, que ele diz assim, ó, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Você tem honrado a sua mulher como vaso mais fraco? Ou tem tentado fazer coisas erradas contra ela? Como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos das vossas orações. Quer dizer, se você não honrar a sua esposa, preste bem atenção, se você não honrar a sua esposa como se deve, as suas orações não serão ouvidas, elas serão impedidas. Então, se o pastor, o irmão, o pregador, seja lá quem for, discutiu com a sua esposa e vai para a igreja, infelizmente aquela oração sua não vai ser ouvida. Por quê? Porque está em descomunhão com a sua esposa. Eu não penso assim. Pouco importa o que você pensa. Porque o que vale é o que a palavra diz, não é o que você pensa. Ah, mas aprendi de outro jeito. Então desaprenda o jeito que você aprendeu e leia a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 3 e verso 7. Segue o que a Bíblia está dizendo. Se você é casado, é cristão, e fica em desacordo com a sua esposa e quer pregar a palavra de Deus, você quer semear na obra do Senhor, aquela obra está sendo inválida, meu irmão. Porque naquele momento você com a sua esposa está em descomunhão. Tá entendendo? O caso é sério. As suas orações serão impedidas. Ah, deixa que eu oro por você. Vai, põe o seu nome na oração para ele. Se ele não tiver em comunhão com a esposa dele, nada acontece. Se ele não honrar a esposa dele, ele chega em casa e trata ela como uma Jezabel, chama ela de pombagira, xinga ela, fala um monte de abobrinha. Trata ela como uma prostituta. Critica como uma escrava do lar. Ela não foi feita para ficar cozinhando e trabalhando para você como se fosse uma escrava. Não, ela é sua ajudadora. Quer dizer, ajude ela. Não é pecado você ajudar ela a lavar uma louça, limpar uma casa, cuidar das crianças. É, mas tô cansado. Descanse e ajude a ela. Porque se você desonrar a sua esposa, chegou visita, você humilha ela na frente das pessoas. Quer tratar ela como se fosse um animal, colocando coleira. Você tem liberdade, ela não pode. Você pode falar o que quer, ela não pode. Ela é tratada como escrava. Desculpa, suas orações nunca serão ouvidas. Comparando com este versículo. Então, quero muito que vocês entendam, homens. Eu preparei esses 3 tópicos para vocês, para que vocês sigam e façam. Nós vamos aprender um pouco mais sobre homens depois nos outros áudios, sobre outros assuntos. Mas homens, varões e varoas, respeitai as vossas mulheres e segue conforme o Senhor tem ordenado. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero agora passar mais alguns abraços aqui, meus irmãos.
Quero mandar um grande abraço para os varões e varoas de Suzanópolis, São Paulo, e meu irmão Laércio. Quero mandar um abraço para o grupo Família de Deus, do irmão Carlos, lá de Salvador, Bahia, né? Quero mandar também um abraço para o diácono Sandro e um grande abraço para os meus amados lá de Paraíba, cidade Campina Grande, né? Quero também mandar um abraço, meus irmãos, para os grupos Encontros de Casais com Cristo e Casais com Cristo. E o irmão Vanildo, lá da Bahia também. Tem bastante baianos aqui, hein? Quero mandar um abraço também para o grupo Resgate, lá de São Luís do Maranhão, da pastora Conceição. E a irmã Rosângela Maia, da Rádio Resgate Net, né? Deus abençoe grandemente esse povo que tem me ajudado a evangelizar. Mais um abraço também, quero mandar para o grupo Pão da Vida Maná, da minha irmã Antônia, lá de São Paulo. Eita, varoa de guerra também, né? Quero mandar também um abraço para a família Pereira, grupo SPLC, Livre Arbítrio, do irmão Verocildo, lá de Santa Catarina. Deus abençoe a todos, né? E um grande abraço para minha amiga Luciana, lá de Santa Catarina também. Amém? Deus abençoe a todos.